Alô, meus irmãos! Sejam um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa e bela madrugada para todos vocês. Vai o abraço desse seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. E eu tenho uma mensagem para vocês. Que o Espírito, a matéria, não pode agradar a Deus, porque Deus é Espírito. Esse é o título da mensagem. A matéria não pode agradar a Deus, porque Deus é Espírito. Então não adianta. Mas, meu irmão, minha irmã, você que ainda não me conhece, você ainda não escreveu, escreva, curte e compartilha essa mensagem para que possamos juntos crescer, porque este canal não é meu, é nosso. Nós estamos juntos. Nós somos uma família em Cristo. Fico muito grato por você, minha irmã, que está comigo todos os dias. A maior oferta que você me envia, que você tem me mandado, é você estar compartilhando. Você está curtindo. É a única forma, a única coisa que eu te peço. Eu não quero uma moeda sua, mas se você puder compartilhar, divulgar, eu fico muito grato por isso. Então vamos lá. Por que a matéria não pode agradar a Deus? Porque Deus é Espírito. Deus é Espírito. E jamais essa carne, e nós estamos vendo que é comum esses movimentos chamados igreja querer santificar a carne. Sacrifício não agrada a Deus. Porque olhamos para 12 de Mateus, e versículo 7. Misericórdia eu quero, disse Jesus de Nazaré, e não sacrifício. Porque sacrifício não traz nada. Porque sacrificar a carne, como os judeus faziam sacrifícios de animais, como vocês sabem, mas os pecados continuavam. Sacrifício de si mesmo, raspava a cabeça, jogava cinza sobre o corpo, vestia-se de saco e sentava na cinza. E ficava ali 2, 3 dias jejuando. E eu pergunto, para que servia isto? O que isso trazia para esse povo? Nada. Então é isso que Jesus disse, misericórdia eu quero. Não sacrifício. Sacrifício não agrada a Deus. Mas as denominações colocam jugo pesado em cima do povo através de sacrifício. Temos que orar, temos que jejuar. O que a oração traz? Nada. Você pode ver que a maior parte desses grandes líderes, quando eles ficam doentes, aonde eles vão? Vai lá na igreja, vai na chamada igreja e pede para os obreiros, os diáconos, a igreja estender as mãos e orar por ele, e ele volta para casa doente? Não. Eles têm os melhores convênios, convênio médico. Eles têm os melhores convênios. E eles vão nos melhores hospitais, os especialistas. Se você estiver doente, eles dizem, vem aqui na frente que eu vou fazer uma oração para você. Mas quando eles ficam doentes, eles não pedem oração para ninguém. Porque eles não acreditam na oração. Aquilo ali é um meio deles manter aquele povo debaixo daquele jugo, daquelas mentiras. Porque a carne jamais pode agradar a Deus. Você olha para o capítulo 4 ali de João, e o versículo 23, 24.
aquela mulher samaritana conversando com o Senhor, o Jesus de Nazaré. Ela disse: meus pais adoraram neste monte, mas os judeus se diz que é em Jerusalém que se adora a Deus. Jesus diz: nem neste monte, nem em Jerusalém se adora a Deus. Mas você vai entender, mas os adoradores, não. Os verdadeiros adoradores. Então aí você tem que entender bem que Jesus foi bem claro que há duas classes de pessoas. Os que adoram na carne e os que adoram em espírito. Os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Há uma verdade dentro deles, não há uma mentira. Como 15:8, esse povo está me louvando, mas seu coração está distante de mim. Mateus 8. Aliás, 15, versículo 8. Versículo 9. Em vão, é inútil eles me adorar, eles me servir. Então, como se diz em outras palavras, estão perdendo tempo. E Jesus ainda continuou dizendo àquela mulher: meu pai procura esse tipo de adorador. Então não adianta estar abarrotada esse local. Ah, vamos orar. E aquela barulheira, levanta as mãos. Então, Jesus diz: meu pai procura os verdadeiros adoradores. É Deus quem procura. Deus conhece os corações. Não adianta, porque quando Jesus disse ali no capítulo 6 de Mateus, ali pelo versículo 5 em diante, ele diz: quando orai. Então você vê que a oração não tem data. É todas as terça-feiras, todo domingo de manhã nós temos oração. Isso não existe. Isso é os judeus quem tinha data. Como João, Pedro e João ia para a oração às 3 horas da tarde para o templo chamado Formosa. Então tinha o horário. E hoje nós vemos horário até para tal de cura. Tal hora eu estarei orando pelos enfermos. Traga os enfermos, que vai ter a oração da fé, a oração especial, uma oração forte, eu estarei orando. Quem disse isso? Onde? Jesus nunca disse que ele curaria alguém. Sempre ele usou a palavra a tua fé. Foi quem te curou. Ele nunca disse, nesta palavra você não encontra, foi as minhas mãos que te curou. Foi a tua fé que te curou. Então você olha para o que Jesus está olhando, ele vê a sinceridade no coração, como aquele pai que pediu para os apóstolos orar pelo seu filho, que muitas vezes era possuído por uma enfermidade, que eles chamam de espírito. E aquele menino, quando ficava ali atormentado por aquela enfermidade, ele se jogava no fogo, se jogava na água, e os discípulos não conseguiram curar aquele menino. E vindo Jesus, está lá no capítulo 9, e versículo 22, 23, 24 de Marcos, você vai encontrar aonde aquele pai com lágrimas nos olhos pede para o Senhor curar aquela criança. Aí, de quanto tempo, desde a sua infância? Jesus disse: se tu pode crer, tudo é possível. Ele disse: sim, Senhor, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. O que eu sempre tenho dito é o seguinte: se ele disse ajuda a minha incredulidade, eu não estava acreditando. Ele era um incrédulo. Eu não acreditava, porque os discípulos já tinham tentado e não conseguiu. Mas o que aconteceu? Aconteceu que Jesus olha para o que está lá dentro. Ele olhou para o coração daquele homem. E ele viu a sinceridade daquele homem. Ele disse: Senhor, ajuda a minha incredulidade. Então aquele homem foi sincero com o Senhor. Eu creio, Senhor. Mas na mesma hora que ele diz, eu creio, ele voltou e disse: ajuda a minha incredulidade. E aquela mulher samaritana, Jesus foi bem claro, Jesus diz os verdadeiros.
Ele não diz assim, os adoradores não precisam em Jerusalém nem no monte. Os adoradores adoram em qualquer lugar. Ele diz os verdadeiros. Porque é duas classes. Não adianta templo estar aborrotado. Essas grandes convenções, esses grandes movimentos. Não sejais como os hipócritas que gostam de orar com o microfone, em voz alta, nas praças, perante um grupo de pessoas, nas ruas, para ser visto pelo povo. Em verdade, vos digo que já recebeste o vosso galardão. Mas quando orai, entra, no capítulo 6, versículo 5 em diante, de Mateus, entra no teu aposento, fecha a sua porta e ora de que forma? Gritando, berrando, batendo a cabeça no banco, dando murro, esmurrando o banco, sapateando, correndo de um lado para o outro. Não. Entra no teu quarto. E o que faz? Abre as portas, abre a janela, para que todos ouvem que você está orando. É isso? Não. Fecha sua porta. E de porta fechada de que forma? Aí você grita. Quando você fechar a sua porta, aí você vai gritar, você clama em alta voz. Fecha tua porta, a porta do teu aposento, isso é do seu quarto. E faz o quê? Ora secretamente, como Ana lá no templo, a mãe de Samuel, que ela era uma mulher que não conseguia gerar filho, e ela uma vez por ano ela ia ao templo. O sacerdote Eli olhou, os demais estavam esgoelando, gritando, orando, e Ana só mexia os seus lábios. Ele olhou para Ana e disse, essa mulher está embriagada. E ele disse, mulher, afasta, está ali no capítulo 1 de Samuel, ali, 1 Samuel. Mulher, afasta do seu vinho, você está embriagada. Ela diz, tua serva não está embriagada. Eu sou uma mulher atribulada de alma. Minha alma está atribulada. E ela continuou. Só os seus lábios mexiam, mas não saía som nenhum da garganta daquela mulher. Ela terminando, o sacerdote diz, vai em paz. Deus conceda, veja bem, Deus conceda a sua petição. E o que aconteceu? A mulher engravidou. Naquela mesma noite, parece, uma coisa assim, ela conheceu o seu marido, tiveram ali um momento, e ela se tornou grávida. E ela fez um voto. Se o Senhor me der um filho homem, eu entregarei ele no templo. E ele vai servir até o resto da sua vida, todo o tempo ele vai servir aqui no templo. O sacerdote Eli já estava velho. E Deus se agradou do voto que fez Ana. Então, voltando para aquilo que eu estava dizendo. Espírito, que a matéria não pode agradar o espírito. Então você olha para essas palavras que Jesus disse, entra no teu quarto e ora secretamente. E o teu pai te ouve? Não, ele não precisa ouvir. O seu pai te vê. Olha ali no texto. Seu pai te vê. Porque Deus vê. Deus não precisa ouvir. Deus está vendo. Porque Deus disse para Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Eu cito sempre este versículo. 1 e 5 de Jeremias. Antes que tu existisse, Jeremias, eu estava te vendo. Mas como? Eu não existia. Eu te vi, Jeremias, antes que tu existir. Antes que tu nascesse, eu te santifiquei e te pus para o profeta. E aí? Como você entende isso? Então Deus não precisa ouvir. Para com essas barulheiras, com esses clamor, com essas gritaria. Principalmente esses movimentos pentecostais são os piores movimentos que existem. De pentecostais não tem nada. Porque Pentecostes significa uma festa judaica que existia depois da colheita, 50 dias depois da colheita. Não tem nada a ver com a descida do Espírito Santo lá em Atos capítulo 2.
Ali foi uma outra coisa completamente, ali foi o mover do Espírito Santo que veio, porque estava em Joel, capítulo 2, versículo 28. Eis que nos últimos dias, ali estavam os últimos dias do quê, irmão? Últimos dias da vinda de Cristo para restaurar o que era seu. Mas fica esses futuristas jogando para frente. Essa epidemia é a volta de Cristo. Essa guerra na Ucrânia, essa guerra em Israel é a volta de Cristo. Essa inundação lá no Rio Grande do Sul, é a volta de Cristo. Esses vulcões é a volta. Para com essas tolices. Até quando? Vocês vão ver debaixo dessas tolices? Essas coisas já aconteciam lá no tempo de Abraão, de Isaac, fome, peste, guerra, peleja. Essas coisas já existiam. Não é de agora. Mas voltando para a mensagem. Deus é Espírito. Então o apóstolo Paulo foi bem claro. E diz o Senhor Deus, pela qual eu sirvo em Espírito. O apóstolo Paulo diz isso. O Deus pela qual eu sirvo ele em Espírito. Não é na matéria. Não é matéria que você serve a Deus. Não é limpando banco de igreja. Não é entregando folheto pela rua. Não é construindo, levantando tijolos e fazendo... Não, você está perdendo seu tempo. Isso não existe. Deus é no Espírito. Lá em Efésios, capítulo 6, versículo 18. Está bem claro. A oração, ela é feita em Espírito. Ela é de boca fechada. A sua boca está fechada. Mas o que palpita dentro do teu coração é o que Deus está ouvindo. Deus está vendo, aliás. Então, por isso que a carne é como óleo. O óleo e água não combina, não se mistura. Então, não se mistura espírito com a carne. Por isso que Jesus foi bem claro, 26 e 41 de Mateus. Quando Jesus volta pela terceira vez aos apóstolos, eles estavam dormindo. Nenhuma hora pudesse vigiar. Mas existem uns camaradas aí que gostam de torcer esta palavra. Nenhuma hora pudesse orar comigo, tá vendo, irmão? É vigiar. O que é vigiar? Jesus não precisa de oração. Orar para ele para quê? Por quê? Aonde aqui dentro desse livro aqui Jesus pediu, olha, vocês orem por mim? Ele não pediu isso. Ele nunca pediu para os discípulos orar por ele. Ele levou os discípulos para vigiar. Porque eu vou ali falar com o Pai. Vocês ficam aqui vigiando. Quando ele voltou, encontrou os discípulos dormindo. Desperta, porque a hora é chegada. Já estava se aproximando. Aqueles que vinham aprender. E ele disse no versículo 41 do capítulo 26 de Mateus, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. É nisso que muitos camaradas caem em contradição, caem em erro, nas drogas, na bebedice, na prostituição, em assassinato, em roubo. A carne é fraca, irmão. Não é isso. Não é isso, não. O que Jesus quis dizer é que o que está dentro de nós não se contamina. Coríntios 4, 2 Coríntios 4,16, ainda que o homem exterior se contamine, o homem interior não se contamina. O que está lá dentro não se contamina. Por isso esse espírito está pronto para voltar para Deus. Isso se ele é de Deus. Está lá em 8 de Romanos, versículo 9. Só é de Deus quem tem o Espírito de Deus. Porque nem todos os homens têm o Espírito de Deus. Há muitos que pensam que são de Deus, mas não são. Muitos correm, mas estão perdendo o seu tempo. São como aqueles atletas. Correm milhares de pessoas, principalmente nos fins de ano. Tem aquelas corridas. Corre, mas um só leva o prêmio. Então está abarrotado. Como diz Jesus, muitos são chamados. 22 e 14 de Mateus. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos.
Então, nem todos têm o Espírito de Deus. Só tem o Espírito de Deus aquele pela qual é guiado. Versículo 14, do 8 de Romano. Quem tem o Espírito de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Meu irmão, eu creio que não tem dúvida. Se você ainda é do sistema, você está preocupado em santificar esta carne. Ouviu que esse camarada fica aí falando aí que nós temos que santificar, jejuar, buscar e fazer? Você não tem que fazer nada disso. O teu espírito tem que estar ligado ao Espírito do Pai. Fique com esta palavra. Eu agradeço de coração. Se você não é inscrito, inscreva no meu canal. Graça e paz para todos vocês. Bye, bye.